aula de hoje vai ser só sobre caminhada. A parte mais leve de fazer exercício físico, né? Eu acho que alguém aqui tem problema de saúde que não pode fazer exercícios? Ninguém? Quem não sabe é bom ir no médico, né? Porque vai ter que correr muito a disciplina. E a primeira aula de exercícios, né? Primeiro vocês fizeram uma dieta semana passada, né? Agora vocês vão gastar um pouco de energia fazendo uma caminhada. Tem duas coisas que a gente vai abordar. Duas coisas não, tem duas maneiras de abordar esse assunto. A primeira maneira é de forma bem didática. Então a gente vai fazer modelos, assim como vocês fazem modelos de bolinhas saltitantes em Física 1, em bolinhas para cá, bolinhas para lá, isso não existe, né? As coisas da natureza, elas têm forma, têm densidade, a densidade não é homogênea, as formas não são regulares, então o que você faz em Física 1? Você esquece a realidade e aproxima tudo a um ponto, se propagando no espaço, com velocidade v, com uma força agindo naquele ponto, blá, 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 né? Então essa é a diferença entre realidade e pedagogia. Então aqui, essa imagem que está sendo exposta é uma forma de mostrar que você pode fazer pesquisa em cima desse assunto. A gente vai começar com modelos bem pedagógicos, né, modelos que dão um erro de 20%, 30%, mas até aí tudo bem, que a gente quer mais é fazer um pouco de teoria em cima disso. E depois mostrar alguns resultados, ou junto com isso mostrar alguns resultados de pesquisa, pessoas que fazem pesquisa científica. E para quê? Para entender como que funciona, entender como que é a caminhada, tentar buscar dispositivos. Tem um dispositivo que a gente pode mostrar nessa aula ou na próxima, em que você acopla uma mola no tornozelo, no calcanhar com a panturrilha, em que você diminui em 7% o seu gasto energético na caminhada, na mesma caminhada, né? Obviamente. E isso é um trabalho bem recente que foi publicado na Nature. Então mostra que física do corpo humano tem futuro, né? Você consegue ter boas publicações na área. E tem outros também que fazem muita pesquisa em gasto energético, em design de caminhada, diagnosticar doença com a caminhada, ou seja, você filmar uma pessoa como agora nos 3 eixos, ou seja, de cima, de lado e de frente, e você conseguir diagnosticar algum desvio de coluna, alguma deficiência locomotora, simplesmente fazendo essa filmagem, né? Para que serve isso? Saúde pública, né? Você consegue fazer uma triagem muito mais fácil, ou seja, você consegue chegar até o paciente e falar, olha, você tem um problema de locomoção, você precisa consultar um ortopedista, tá? Então esse é o propósito dessa pesquisa aí. Mas antes disso a gente vai começar com coisas mais básicas, né? E o que nós sabemos de caminhada já da última aula é que ela tem um gasto energético muito pequeno, né? E vocês lembram quanto que é? Quanto? Então eles têm um gasto de 265 joules a cada segundo. Esse é o ponto de partida aí. O que é quando você olha, por exemplo, para uma caminhada, né? Não sei se vocês já viram que muitas pessoas modelam ela como um pêndulo, né? Então, se você estudar um pêndulo, o movimento de um pêndulo,
você pode, sei lá, fazer algumas aproximações. Uma das aproximações que eles fazem é associar a variação de energia cinética e potencial que você tem no pêndulo ao movimento da caminhada. Como é que funciona isso? O que eu tenho aqui nessa caminhada? Eu estou com um referencial, vamos falar, a filmadora, né? Fixa no chão e você tem ele em movimento. Agora imagina se você fixar essa filmadora naquele ponto do quadril aqui, ó, e você acompanhar essa pessoa. O que você vai enxergar? Você vai enxergar aquele ponto parado e apenas fazendo um movimento pendular das duas pernas. E aí a brincadeira começa que você consegue associar uma massa, a massa no pêndulo está localizada num ponto. Aqui não, você tem dois cilindros ali, que seriam as duas pernas. Você separa uma perna da outra, estuda uma, depois se duplica o resultado apenas. E você consegue que aquela massa não está distribuída ao longo da perna, mas sim está num ponto, em algum lugar aí, ao longo da perna, no centro de massa da perna, por exemplo. Tá? E esse vai ser nosso ponto de partida, em que a gente vai associar duas formas, né? Voltando àquela aula passada, né? Basta você saber qual que é o trabalho mecânico de uma atividade, a gente usa a eficiência do corpo humano para aquela atividade e consegue achar o gasto energético que aquela pessoa tem para fazer aquela atividade. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe que alguém mediu a quantidade de CO2 que você exala e você chegou à conclusão que nós gastamos 265 joules por segundo quando você caminha, a 5 km por hora, por exemplo. Será que a gente consegue fazer um modelo olhando para só a parte mecânica, sem pensar no corpo humano? Fazer as contas, utilizar a eficiência do corpo humano e chegar nesse valor, 256? 256 vai ser o nosso valor de referência, né? A gente vai fazer um modelo, se chegar próximo, beleza, nosso modelo funciona. Se não chegar perto, não funciona. Então, a primeira coisa, vamos considerar uma caminhada, como vocês viram no movimento, né? Você tem um sobe e desce ali, né? No centro de massa do quadril. Vamos desenhar essa pessoa caminhando. Eu vou tentar desenhar ela o mais real possível, com o joelho, com as perninhas, certo? Aqui está o centro de massa, tem uma certa velocidade. E esse valor, vamos fazer aqui uma aproximação agora. Eu vou usar agora um pêndulo, vou transformar isso aqui vamos fazer mais simplificado aqui. Eu tenho duas pernas aqui, então eu vou considerar apenas isso aqui como uma perna só. Então no final, vocês lembram disso. O que eu tenho aqui? Tenho um movimento. Essa perna vai ter uma abertura. E essa perna tem um tamanho que eu vou chamar de L. Isso aqui seria a altura. Altura do quê? Pode ser qualquer referência, pode ser centro de massa, por exemplo. Mais o quê? Bom, se eu tenho isso, então agora eu já posso falar o seguinte. Quando estou de pé, eu tenho o quê? H igual a L. Andando,
Quanto que vale o meu H em função de θ e L? H vale isso, certo? Então agora eu posso calcular uma variação de H. E quanto é que vale essa variação de H? L, que seria o valor máximo, que ele assume em algum momento, menos L cosseno θ. E esse ΔH ele vai estar aonde? Ou seja, quando eu estou em pé, e eu vou exagerar aqui agora um pouco, né? Quando eu estou com as duas pernas um pouco mais afastada, então você vai ter aqui um ΔH, aqui H, e aqui o que? H cosseno de θ. Então, se eu considerar, por exemplo, agora para a caminhada, eu tenho uma variação de energia potencial, como é que eu posso escrever ela? mg ΔH. Estou meio rápido aqui. Vamos fazer o seguinte. Antes de prosseguir, a gente precisa deixar claro como que é essa caminhada aqui. Eu vou considerar num ponto que eu estou iniciando aqui. Então esse aqui pode ser minha perna direita, eu vou chamar apenas com D. Aqui a perna esquerda. Então, para você fazer um movimento, uma conta, você tem que sempre saber sobre que faixa de tempo e de espaço você está fazendo essa conta. Então, vou considerar que você começa nessa posição, com a perna direita para trás e a esquerda para frente. Então, você faz um movimento, você vai dar uma passada agora. O que acontece? Vai chegar um próximo instante que você vai ter a sua perna esquerda no mesmo ponto, só que ela é inclinada para frente, e a perna direita vai botar o pé aqui, né? Então agora você deu 2 passos. Só para pensar em um ciclo, né? Em que na hora que você sabe que tem esse ciclo, você pode fazer uma conta sobre aquele período e você consegue depois fazer uma conta ao longo de X passos, por exemplo. Só que esse ciclo aqui, ele começa, se ele começou com a perna direita para trás, deu o passo com a perna esquerda, movimentou, deu um passo com a perna direita. Só que para chegar na mesma posição inicial que estava aqui, você tem que curvar um pouco, né, essa perna para você chegar na mesma posição inicial. E com isso aqui você tem o quê? Vamos falar assim, um ciclo completo. Quantos passos você deu? 2 passos. Então agora o que você tem de... Vamos fazer um gráfico aqui embaixo. ΔH em função de x. O que significa ΔH? Que você vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Máximo é H e o mínimo é quer dizer, sempre vai ser L cosseno de θ, né? Só que às vezes vai assumir um valor L
e às vezes um valor menor que L. Então, onde é que seria o valor máximo aqui em cima, no nosso modelo? Eu acho que seria quando você estaria em pé, ou supostamente em pé, apoiando o pé no lado, por exemplo, lado esquerdo, né, com a perna no lado esquerdo, e você está com a perna direita passando. Então, naquele ponto, você estaria supostamente em um ponto mais alto, que seria onde isso? Aqui, talvez, né? E aqui? Ou não? Sim? Então, você tem um valor máximo aqui, ele vai assumir um valor mínimo, máximo novamente. E aqui. Isso significa que você vai ter um valor H aqui, outro aqui, e um valor menor. E você vai ter um ΔH, como eu já coloquei lá em cima. E agora sim eu posso falar que você tem uma variação de energia potencial associada mg ΔH. E a pergunta é assim, qual é o valor que eu vou utilizar? A parte mais fácil aqui é o G, né? Não deve mudar. A massa é a massa do... O que está subindo e está descendo aí? Na caminhada? Centro de massa? Todos concordam? Quando a conta der errado, vocês vão discordar. Então vamos colocar o quê? Massa da pessoa. ΔH L 1 menos cosseno de θ. Por que não? Ou porque sim? Por que sim? Você tem um gasto energético para, por exemplo, pegar um objeto do chão e trazer para cima. Então fica muito evidente que você está tentando vencer a energia, o potencial gravitacional, né, levando a massa para cá. Então você executa um trabalho, você pega aquela massa e multiplica vezes a aceleração da gravidade e vezes o deslocamento aqui. Então a pergunta é, qual que é a massa que está subindo e descendo durante a caminhada? Vamos falar assim, do quadril para baixo é um problema. Mas do quadril para cima, tudo movimenta. Ou seja, se meu centro de massa sobe, eu não fico fazendo nenhum movimento muito forte, quer dizer, minha cabeça sobe junto, meu tronco sobe junto. Então daqui para o quadril para cima, certamente é tudo. As pernas também tem um deslocamento ali. Que vocês vão ver que daqui a pouco a perna vai ser a parte mais complicada para explicar. Então, certamente é do quadril para cima. Então é quase a massa do corpo humano inteira. As pernas você vai ter um deslocamento diferente. Eu não tenho o artigo aqui agora, mas vai ser um pouquinho diferente. Mas vai acompanhar esse movimento ali, né? Quando você tem, por exemplo, você está de pé, o seu joelho está um pouquinho mais alto. Na hora que você caminha, o seu joelho está um pouquinho mais baixo. Então, proporcionalmente, ele vai subindo e descendo também. Eu aproximaria aqui como a massa da pessoa. E quantas vezes acontece isso por passo, por caminhada? Né? Veja só que a gente vai achar um valor aqui, né? Quanto que mede, por exemplo, uma pessoa? Depois a gente pode medir isso aí, a perna de uma pessoa. Vai medir lá 1 metro, 0,9, 0,8, uma coisa assim. Tem umas pernas curtas, né? Isso eu sei. O que eu preciso saber também aqui, se eu dou uma passada um pouco mais larga, um pouco menor, esse θ vai mudar. Então, para uma caminhada, eu vou ter um θ característico para aquela pessoa também. Então, é uma medida experimental. A gente pode aproximar uns valores aqui ou pegar os meus que eu já tenho arquivado. Só que uma outra coisa que tem que ver também, aí, vocês viram isso já em Física 1? Não, vocês não veem em Física 1 isso, né? Pêndulo só vem em final de Física 1, né? Vou fazer física experimental, tá certo. E na teoria não viram, não? Vocês não viram a teoria, interessante essa parte.
pedagogia aqui é apuradíssima, né? Mas tudo bem, faz parte. Vocês calcularam a energia potencial cinética do pêndulo? Não, né? Só período, né? Quantas vezes? 500, né? Não é trote não, tá? Então, a pergunta é, no pêndulo você tem um movimento, quando está uma parte mais alta, você tem a sua energia na forma armazenada potencialmente, devido ao campo gravitacional. Quando você solta o pêndulo, desce, aqui embaixo você tem uma energia potencial menor, mas tem ainda, né? E essa energia maior que estava aqui foi transformada em energia cinética. Energia potencial em cinética e cinética em potencial. Vamos imaginar que começo em pé aqui, né? Então meu centro de massa está na parte mais alta, aqui no começo, no x igual a 0, por exemplo. Aí eu dou uma caminhada, ele desce. E se eu estou falando que esse movimento é como um pêndulo, então aquela energia potencial ela foi transformada em cinética, talvez, aí. Com um pouquinho mais de proporção do meu corpo, eu estou levando meu corpo para frente, mas eu usei aquela energia potencial e transformei em cinética. Né? Se eu não estou freando, eu posso assumir isso. Aí depois, vocês acham que se o corpo humano, as pernas, o movimento das pernas é como um pêndulo, vocês acham que aquela energia cinética ali embaixo, na parte mais baixa do nosso ΔH, será que ela consegue levar de volta o centro de massa do corpo humano um pouquinho para cima, na mesma posição inicial? De maneira conservativa, como vocês veem isso no pêndulo? Se assim fosse, você comeria só um pouquinho no começo da caminhada, né? Dava um V0 e as pernas iam de maneira conservativa, trocando, e você caminharia sem gasto energético muito mais acentuado, né? Só que não, você tem um gasto energético aí, tá? Então, diferente do pêndulo, você tem um gasto energético. Então, desse primeiro ponto aqui até este ponto aqui, que tem a mesma energia potencial gravitacional associada, você tem uma diminuição e na hora que volta você não tem isso de forma você não tem isso de forma conservativa. Você perde essa energia. Então a questão é, toda vez que você variou a posição em termos de altura, você perdeu aquela energia, vamos supor, tá? Então nesse caso aqui, quantos ΔU você vai ter para uma perna se movimentando do começo até no final, ou seja, desse ponto aqui até este ponto, ou até esse ponto intermediário. Você vai duas vezes, né? Para cada perna, né? Não interessa isso? Não interessa não, né? Só para confundir. Interessa ou não? Não, porque eu estou falando do corpo humano, né? O corpo humano está subindo e descendo, então as pernas estão um pouquinho alternadas, mas o corpo humano está descendo uma vez, está subindo uma, na segunda passada está descendo e subindo. Então o gasto energético por ciclo aqui vai ser 2 vezes esse mg do ΔH. Tá? Para um ciclo você tem um ΔU igual a 2 vezes a massa do corpo humano, aceleração da gravidade, vezes o tamanho da perna, vezes 1 menos cosseno de θ, onde θ, lembrando, é essa abertura aqui. Tá? Porque a gente considerou que esse é o θ para você chegar naquele L cosseno θ. E aí temos um outro ponto importante aqui. O que é? Você perder energia na forma de variação de forma não conservativa, né? Variando a energia cinética do seu sistema. Aí vale a pena mostrar o próximo gráfico. Vocês têm aqui esses pontinhos brancos, eles são umas bolinhas, mini bolinhas de... como se fossem mini bolinhas de golfe. Na verdade, eles têm uma superfície similar às placas de trânsito, onde você joga uma luz. Ele é um movimento, não sei se é triangular ou com algum formato aqui. A luz
Ela vem paralela, bate, volta e volta na mesma direção paralela. Então você consegue fazer o quê? Você coloca essas bolinhas nas articulações, joga uma luz em cima dele, com uma certa frequência, ou seja, para saber, para você não confundir com a luz ambiente, recolhe essa luz e você consegue tracking, você consegue, sei lá, seguir essas bolinhas. Então você consegue mapear esse movimento. Então você filma ela, então você consegue medir a coordenada, x, y e a velocidade, por exemplo, e você consegue fazer várias contas, como a variação da velocidade no tempo, a aceleração, por exemplo, também. E aqui tem 4 pontos, né? Quadril, joelho, aqui está o que? No tornozelo, né? E aqui está numa articulação, aquela articulação entre os dedos e a palma lá, que eu não lembro agora o nome em inglês. Vamos começar pela parte mais fácil, né? Quadril. Então esse aqui é um movimento do quadril ao longo de... Aqui não está um ciclo só, aqui está meio, né? Veja só que é o ponto máximo aqui da velocidade. E o ponto máximo da velocidade quando que é? É nessa hora agora, né? Quando você está de perna abertas mais, né? Ou não? É isso? Estou certo? Eu não consigo dar um pause, mas é em que situação? É agora que é a velocidade máxima ou agora? Agora ou agora? Tá. Então vamos pegar o caso, o outro lado, o caso mais extremo, né? Os dedos aqui, aquela linha um pouco mais azulada aqui, tá vendo? Ele tem um movimento em que situação? Quando ele está com o pé no chão ou movimentando ele? Está movimentando assim, ó. Agora vai começar a velocidade dele. Ou seja, esse finalzinho é aqui atrás. Então ele começa o movimento um pouco no começo, a maior parte fica parado, e depois quando ele sai do chão que vai ter um movimento nas articulações do dedo ali. Então faz um análogo agora com a linha azul, né, que seria o quadril. O ponto máximo, ou seja, não é muito máximo, mas assim, o máximo está aqui assim, aqui e aqui. Que é quando justamente esse pé está se deslocando. Tá? Então agora que é a velocidade máxima. Ou quando ele sai, nesse momento agora. Tá? Um pouquinho antes, na verdade, vendo que o pico do pé é aqui e o pico do quadril é aqui. Só fazendo um parêntese, aqui você consegue também ver que você tem um movimento do centro de massa, né? Se ele sobe ligeiramente quando você está aqui assim, ó, quando está com ele em pé, e desce quando está com as pernas abertas. Então esse aqui seria o ΔH que a gente calculou antes. Bom, velocidade. Você tem uma variação pequena para o centro de massa, muito maior para o dedo, porque, na verdade, como você fica uma maior parte dos dedos aqui, ou do tornozelo, parado no chão, e essa perna tem que ir junto com o corpo, vai chegar uma hora que ele vai ser mais rápido que a velocidade do centro de massa, tá? Que é essa linha azul aqui, praticamente. Como está vendo aqui, tá vendo que ele vai dar um pico mais ou menos aqui de 2,2 metros por segundo e o quadril não passa de 2, é mais ou menos 1,8. Tá bom? O que fica crítico aqui é o seguinte: é você pegar esse corpo e separar ele um pouco em 3 membros. Você vai ter uma velocidade
do quadril para cima, né? Aquela parte fica uma parte que fica parada para cima. A coxa, outra velocidade, que pode ser quadril. Outra velocidade da perna e outra velocidade do pé. Posso ou não posso? Posso, né? E a variação de energia cinética vai ser a soma de todas essas variações aí. Então, eu peguei uma referência, por exemplo, agora sim temos que tomar cuidado que nós temos um tronco, duas coxas, duas sobrecoxas, dois pés, né? Sobrecoxa não, tá? Por favor. Duas pernas. E aí eu tenho uma massa aqui do tronco. Do tronco não, né? Para cima do quadril. 50 quilos. Massa da coxa. Coxas. 20 quilos. Massa das pernas. Tá escuro aqui, hein? 10 quilos. E a massa dos pezinhos. Parte mais leve. 3 quilos. E qual que é a minha variação? Isso é a massa, né? Então, se eu escrever aqui variação de energia cinética do quadril, quadril a gente subentende que é do quadril para cima. Coxa, perna, faltou aqui, né, um pé, e do pé. O que eu não sei ainda? Se eu considerar, por exemplo, um delta KI, é o quê? 1/2 de M, um V final, ao quadrado, mais não, menos 1/2, um V inicial ao quadrado. Não sei se a gente vai terminar esse problema, né? Mas o objetivo aqui não é terminar, né? O objetivo aqui é entender. As variações de velocidade estão aí, ó. Você tem uma variação, a maior massa nossa, que é a do quadril, você tem uma variação de energia cinética de quanto aí? 1.8 até 1.3, talvez, aqui. E depois sobe de novo para 1.8. Então aqui você tem um ΔV associado àquela massa, do quadril para cima. Se você quiser olhar para a coxa, o que você tem na coxa? Tem um osso, um está grudado ao quadril, que tem uma velocidade igual àquela linha azul, e a outra extremidade seria o joelho, que é igual a essa linha aqui. Então você consegue associar o que aí? Você consegue concluir que esse negócio não só se desloca, mas se rotaciona. Aí você tem energia cinética translacional, energia cinética rotacional, além da energia potencial ainda. Então vocês conseguem ver que começa a ficar bem mais complicado, né? Para a coxa, eu vou desenhar ela aqui. Você tem esse ponto se deslocando como quadril. Você tem aqui o quadril, que tem um perfil de velocidade,
e aqui o joelho. Mas essa diferença de velocidade um em relação ao outro, você tem o quê? Você tem um movimento aqui. Então você tem uma perda de energia também por rotação, provavelmente. Então isso aqui fica muito complexo. E a gente vai deixar para a prova, tá? A variação total mecânica que você vai ter o que aqui vai ser a energia potencial mais a energia cinética. Meu exemplo, né? Em que você tem uma massa aí de 90 quilos vezes 9,8 ou 10, eu faço 10. Eu medi minha perna, tenho 0,93. 1 menos cosseno de 26,2 graus. Mas não, vamos primeiro fazer aqui o delta U só. O que eu tenho aqui? 171 joules. Isso é o quê? Para um ciclo, né? Opa, faltou 2 aqui. Duas vezes a massa. 171 é um ciclo. E o meu ciclo que eu fiz aqui, esse experimento apuradíssimo, tem 1,1 segundos. Isso gera 156 joules por segundo. Aqui você já vê que aconteceu a mesma coisa na aula passada, né? Você chega num valor de gasto de energia altíssimo, porque nós sabemos que a gente gasta 265 joules por segundo para caminhar, o corpo inteiro gasta isso. A gente faz uma conta aqui de gasto apenas para o trabalho mecânico, e nós temos 156 joules por segundo já. E nem estamos levando em conta a eficiência do corpo humano e nem estamos levando em conta a variação de energia cinética. Nós sabemos que o nosso corpo, a gente assumiu na aula passada que ele tem eficiência de 0,25. Então, o seu gasto energético vai dar 4 vezes isso aí. Dá quanto? 604? Tá aí, ó. Quanto que é o nosso? 265, né? Tá bem errado, né? O que vocês acham que é mais custoso para a caminhada? Você vencer a energia potencial gravitacional, ou seja, você tem um gasto energético para você subir e descer ali o seu centro de massa, algum pouquinho, né? Ou você ter uma variação de membros aí se movimentando, ou seja, uma variação associada à variação de velocidade, ou seja, energia cinética. Hã? Deslocamento dos membros? Todo mundo concorda? Eu vou fazer umas enquetes lá no Stoa, tá? Eu não vou perguntar se é verdadeiro ou falso, não. Eu vou perguntar o que vocês acham disso. Todo mundo tem que responder. Você acha que está certo a moça aqui na frente? Eu estou reproduzindo os gestos. Tá certo ela? Você gasta mais energia devido ao movimento em linha reta do que subindo escada?
Oh, agora sim, né? Está defendendo que você gasta mais energia caminhando, devido à variação de energia cinética, do que a variação de energia potencial? Eu não sei a resposta agora. Mas se nós pudéssemos fazer uma conta bem apurada, né, sabendo todo o movimento do corpo humano se deslocando, vendo todos os membros se deslocando a variação da velocidade, sabendo bem certinho qual que é a eficiência do corpo humano na caminhada, a gente chegaria a um gasto energético para duas componentes. Uma para potencial gravitacional, outra para variação de energia cinética. Eu acho que o gasto com a potencial gravitacional é muito maior. No plano, como ela falou, ela começou aqui, quando ela respondeu isso, ela pensou, não, no plano não estou movimentando muito, né? Estou subindo pouco. Então a maior parte que estou gastando é para caminhar. Mas aí depois eu induzi vocês a uma segunda conclusão, porque eu comparei com a escada. Então vocês já perceberam que na hora que você começa a subir a escada, a sua componente, devido à potencial gravitacional, começa a ficar muito mais significativa, você tem um cansaço maior, vocês lembraram disso, né? Experiência ruim, né? Vocês nunca esquecem. Aí você tem um gasto maior e chegar à conclusão que você teria supostamente uma componente mais importante nessa hora. Então é isso. O erro aqui está o seguinte. Está tudo errado. Primeiro erro. Isso aqui está só para corroborar aquilo que a gente já sabe, né? Que o gasto energético para andar no plano é 185 ou 170 mais ou menos calorias por hora. Olha que unidade interessante, né? Calorias com C maiúsculo. O que significa isso? Quanto é que dá isso em joules por segundo? Alguém faz a conta para mim? 185 calorias com C maiúsculo por hora. São duas pessoas aqui. São os dois autores, esse Orsini e esse Passmore. RP e DP. Aqui eles estão carregando um pequeno peso, tá vendo? Ó, a massa deles é 63 quilos e na verdade eles estão pesando 70 aqui. Então ele está carregando aí provavelmente um peso. Pequenininho, mas está carregando. Depois aumenta esse peso aqui. E aí ele faz uma análise como que você tem um gasto energético caminhando no plano, parado, né? Que não deve mudar muita coisa, né? Tá parado aqui, ó. Então você tem um gasto quase constante, independente do peso que você carrega. E agora quando você começa a caminhar no nível, você tem um pequeno aumento aqui, ó. Aproximadamente. Descendo escadas e subindo escadas aqui. Olha o gasto energético que você tem aqui carregando aí seus 40 e poucos quilos aí. 800. Vocês lembram quão custoso é aquele nosso exercício da aula passada lá? Que o cara correu escada acima? Deu 1.100, eu acho, né? Esses 800... Desculpa. Tira tudo. A unidade é outra aqui. Alguém já calculou? 214. Aqui ele fez um experimento para saber qual que é o seu gasto metabólico, qual é o trabalho mecânico executado, faz aquela razão e você calcula a eficiência de caminhada. Isso aqui é para caminhada. Locomoção. Ele chega num valor que depende da velocidade que você anda. Tem um valor aqui mais ou menos de 15, isso aqui significa
né? Então é 0,15, o eta 0,15 para uma velocidade muito baixa, de meio metro por segundo. Meio metro por segundo, vocês têm noção, né? Passeando em shopping, tá? Aí você aumenta um pouquinho, você fica mais eficiente, tá? E aí você aumenta mais um pouquinho a velocidade, um pouquinho mais eficiente, depois parece que você decai aqui. Então, se você der 2 metros a cada segundo, isso é pouco mais que 2 passos por segundo, você começa a decair já, tá? E você começa a perder a eficiência. E essas bolinhas maiores aí é que essa pessoa está carregando alguma coisa também. Então você vê que a bolinha maior está um pouquinho mais para baixo. Então significa que você está com um sistema menos eficiente. Claro que está carregando ali, né? Tem um peso extra para carregar, você tem uma ineficiência. Então vocês veem que não estão muito errado não, né? Nós estamos usando um eta de 0,25, 25% de eficiência para fazer essa caminhada. Você vê que também que tem um ponto ótimo aqui, né? Pelo nosso gráfico, 1,5 metros por segundo. Por que você acha que tem esse ponto ótimo? Porque é a velocidade que acho que o nosso organismo está mais apta, evoluiu, está mais apropriada, melhor anda. O que é 1,5 metros por segundo? São os 2 passos aí. Se você considerar um passo de menos de 1 metro, né, 0,8, 0,75, né, dá 2 passos. Em um segundo você tem uma velocidade boa aí para fazer o movimento de maneira eficiente, né? E a evolução nos diz que você sempre tem que guardar energia, caminhar mais para chegar mais longe, com menos energia. Então, provavelmente, esse é o ponto ideal aí para fazer uma caminhada. Depois vocês vão lembrar do pêndulo também. Bom, então o erro não está no eta, né? Por que a gente chegou nesse slide? Porque nós estamos fazendo uma conta, para quem já esqueceu, essa aqui. Que chegamos no nosso modelo, fizemos uma continha aqui de oscilação de centro de massa de não sei quantos centímetros e deu um valor muito alto. Então o eta está ok. Então é fato, né? O nosso erro está onde? No ΔU. O nosso H, tem que fazer a continha aqui, é o L, 1 menos cosseno de 26,2. O nosso L é 0,93. 1 menos este valor, que dá 9,6 centímetros. Eu desloco 9,6 centímetros, tá? Então essa é a nossa conta aqui em cima que a gente utilizou. Onde está? Aqui, ó. Isso aqui vai dar 9,6 centímetros. Tem uma pessoa que fez o seguinte. Ele basicamente fez o mesmo experimento como esse aqui. Filmou de cima, de lado e de frente, de um grupo homogêneo aí de pessoas, e viu o deslocamento nesse eixo aqui, e para frente e para trás, filmando de cima. Tá? Então, nesse plano aqui, você não vai considerar um gasto, e só nesse movimento aqui. E ele chegou a um valor de 3,5 centímetros. E agora nós temos uma coisa um pouquinho menor aqui. Duas vezes 90 vezes 0,035 dá quanto?
Alguém faz essa conta para mim? Ok, eu vou ter que eleger um calculator aqui. 2 vezes 90 vezes 10 vezes 0,035. 63 joules. Vocês lembram essa conta? Porque a gente fez? É por segundo ou é por ciclo? Lembra que é um movimento, né? É 2 vezes sobe e desce ali, então é um ciclo. Se eu gastar 2 passadas rápidas, eu vou gastar 0,7 segundos. Se eu der 2 passadas lentas, né? Posso gastar 3, 4 segundos. Nesse caso aqui eu estou fazendo, então divide por 1,1 esse valor aí. Por que 1,1? Porque agora eu vou ter um gasto, no meu caso, isso aqui, né, que eu usei eu como exemplo aqui, 63 joules em 2 passadas, em 2 passos, que eu demoro 1,1 segundos, então eu divido por 1,1, 50 aí, joules por segundo. Tá bem diferente. Quanto que deu o outro? 156? 3 vezes menor, né? Agora vocês concordam nesse valor? Lembra que a gente considerou? Se a minha perna também é de H, eu dou uma passada aqui, ela vai descer esse delta H. Geometricamente está certo isso aí. Só que... Isso. Você vê que na parte mais alta ali, olha o joelho lá, ó, parece que ele é o que mais dobra nessa hora. Ó, agora ele estica. Então significa que quando ele está com as pernas retas, ele está com o joelho um pouquinho torto. Porque ele não quer ficar reto. Porque ele sabe que custa energia isso, né? Então, na posição, nessa situação agora, é um momento que você tem uma dobra no joelho muito grande. Faz com que ele não levante muito o centro de massa. E quando você desloca para ficar com a perna aberta, você estica esse. Porque não é quando você abre as pernas, ele desce o centro de massa. Então ele estica o joelho para não descer tanto. Porque sabe que se descer, vai ter que subir. E não é coisa cansativa ficar juntando, né, limpando em casa, né, juntando roupa suja, né, espalhado pela casa inteira, né, ficar subindo e descendo, ou seja, né, você tem aí um gasto energético muito grande e o organismo tenta compensar isso. Então esse movimento aí do joelho, do quadril, você compensa isso. E essa é a explicação de por que está errado aquele nosso modelo inicial, que você não consegue, você não tem esse deslocamento tão acentuado como a gente calculou aqui. Mas vale. Multiplica isso aí por 4. Dá quanto isso aqui? Isso vai dar delta E 229. Tá alto pra caramba ainda, né? Nós temos 256 referência de John Cameron lá. E aquele outro leu 200, né? 200 e pouco. Por nossa conta, nós temos um gasto energético de 229 joules por segundo. Tá bom? Tranquilo? Tá valendo? Não tem mais onde errar aqui, né? A massa é a massa. 2 vezes tem 2 pernas aí. Ou não? É 2 vezes por quê? Porque tem 2 pernas ou tem 2 passos? Tem 2 passos, a gente sobe e desce 2 vezes. Onde é que reside o problema aqui? Porque no final eu vou ter um gasto energético total de 229 mais perda com a variação da energia cinética. Ou seja, esse valor aqui vai ficar muito maior do que
200 joules por segundo. O pêndulo é um sistema conservativo? No laboratório de vocês lá? Sim? Não? Que sistemas tem? Tem sistemas conservativos e sistemas... Não fizer relatório ainda, então estou ajudando já, é bom. Se a pessoa pergunta lá, né? O pêndulo que você mediu é conservativo esse sistema? Ponto, é conservativo. Mas que parte não é conservativa no pêndulo ali? Porque se fosse conservativo, você soltava o pêndulo aqui, né? Você faz um pêndulo, você põe na testa aqui, você solta ele, vai ficar batendo na testa. Ou se você deixar 1 centímetro da testa, ele vai continuar voltando sempre a 1 centímetro da sua testa. Não acontece, né? E então o sistema não é conservativo. Onde que não conserva energia? A energia não se conserva alguma hora aí? O que faz a haste? Uma força de atrito. É uma força conservativa? Não, é não conservativa, né? Então você perde no fio ali, porque esse fio ele deve ficar raspando ali, né? Provavelmente fica pegando em algum lugar, tem uma resistência. Temos o ar, uma força de arraste ali, né? Se você colocar um pêndulo gigante, que tem uma área maior, com a mesma massa, você solta ele vai ter uma força de arraste maior, então você vai perdendo energia mais rápido. Então a ideia é você ter uma bolinha de chumbo, como vocês têm, bem pequenininha, você solta ela, tem uma área menor, por uma mesma massa, né, que você está usando aí, bem que a massa não interessa, o que interessa é a seção, a área ali que vai ter maior resistência ou não do ar. Eu não sei se está correto falar, né? Mas então esses sistemas aí, qual que é o seu sistema, né? É só o pêndulo, só a bolinha com o fio, então é um sistema conservativo. Mas se seu sistema for a bolinha, o fio, a haste, as moléculas em torno, então o sistema não é conservativo. E qual que é o seu sistema aqui? Chão, joelho, articulação de joelho, sobe e desce, músculo. Esse sistema também não é conservativo. E também não é... Será que é 100% não conservativo? Não, né? Você está entendendo? Os extremos não é. Porque se fosse não conservativo, 100%, ou seja, toda a energia que você coloca nas suas pernas, você perde, o gasto energético seria muito grande. Então você só fazer a conta para o trabalho mecânico, de todos os movimentos, todas as variações de energia cinética ali, variação de energia potencial, multiplicar por 4, né, porque você gasta 4 vezes mais calorias para você executar aquilo em trabalho mecânico, e você acha o gasto energético seu para a caminhada. Mas não é isso, por quê? Porque você tem um sistema aí associado, músculos, que esses músculos funcionam como molas, e essas molas, você desloca a sua perna, estica ela, e na hora que você busca, você recolhe ela para dar nova passada, aqueles músculos utilizam esta anatomia como uma mola e faz com que você não gaste tanta energia assim, para dar a nova passada. Então você tem um misto aí de gasto energético, claro que não é conservativo, mas você tem um sistema como um sistema massa-mola, como um pêndulo, né? Quando você está caminhando, você levanta a perna, aquela massa ela volta para frente, dá a nova passada, você recolhe a perna, os músculos da perna fazem com que
você recolhe a perna e você conserva essa energia de uma forma elástica e conservativa, tá? Isso que acontece. E aí, isso justifica porque nós temos um valor muito maior do que o real. Chegamos à conclusão que o nosso sistema é conservativo, um pouco conservativo, e você... eu quero mostrar agora o... então, estou falando que você recolhe, ou seja, a perna de uma forma mais elástica. Então, se você tem algum músculo aí que consegue desempenhar essa função, você consegue minimizar o gasto energético. Minimizando o gasto energético, você reduz aquele valor que a gente calculou. Aí, vamos mostrar este gráfico aqui, ó. Isso aqui é uma invenção de um grupo de pesquisadores que fizeram um sapatinho aqui, um tênis, amarraram uma mola e uma catraca aqui que eu não entendi muito bem, que eu linha diagonal esse artigo ainda, não consegui entrar ao fundo, mas ele desempenha aqui um papel aqui de soltar essa mola uma certa hora. Ele imita o trabalho do tendão, reduzindo, ou seja, o custo energético na caminhada humana usando um unpowered exoesqueleto. Vocês lembram o que é, né? O que é um exoesqueleto? A mesma função óssea, só que externo. E aí tem vários trabalhos que fazem isso, né? Que usam exoesqueleto. Unpowered, por quê? Porque eles estão desenvolvendo um sistema que você não precisa alimentar, colocar pilha, carregar. Eles querem só pegar a engenhosidade do processo que eles desenvolveram e reduzir o custo energético para você fazer uma caminhada. E aí eles desenvolveram isso que eu mostrei aqui. E se você olhar a parte lateral, você tem o tendão, acoplar essa mola, então você está fazendo, na verdade, está incluindo uma mola que tem uma... Se você pudesse tirar aquele tendão, colocar outro tendão mais potente, teria o mesmo efeito. Mas aqui não. Aqui você está fazendo um exoesqueleto, ou seja, ajustando uma mola lá de fora, que faz com que você consiga recolher o seu pé ali de uma maneira mais elástica. E recolhendo de maneira mais elástica, o que eles colocaram em teste foi: será que eu não consigo minimizar o gasto energético que eu tenho aí? E aí eles fizeram um experimento. Vamos pular aqui para o que eu acho mais interessante. Aqui. Aqui é o gasto metabólico. Isso não interessa muito aqui, não. Aqui é sem o exoesqueleto acoplado. Você manda as pessoas fazerem um movimento, mensura o seu gasto energético. Depois você coloca o exoesqueleto sem mola, ou sem a mola atuando, se eles fizeram. Então você vê que é igual. Claro, que não deve ser uma massa muito pequena, não vai atrapalhar muito o seu desempenho. Depois você coloca várias molas aqui para justamente testar. Então você vê que algumas molas não ajudam em nada. Outras ajudam um pouco. Então você tem um valor mínimo aqui de redução. E você reduz aqui em 7,2% do seu gasto energético. E a explicação justamente é essa, porque ele falou lá, você tem uma mola que faz uma função similar ao tendão, em que você recolhe o seu pé, a sua perna, de uma forma mais elástica. Lembra que eu falei que eu tinha um tamanho de perna de 0,93, um ciclo de 2 passos de 1,1 segundos, né? Como é que eu fiz isso? Eu fiz uma caminhada de 400 metros, gastei... O que está acontecendo aqui?
269 segundos e com 488 passos. Lá no começo a gente fez um modelo nosso que a gente quer saber o θ, quer saber o L e quer saber o ciclo útil. Dessa maneira a gente consegue chegar lá. Com isso eu vou saber que se eu pegar os 400 aqui e dividir por 488 dá quanto? Quanto é que dá isso? Metros, quantos metros? 0,8. 81. 82 metros. Para cada passo. Eu dei 488 passos em 269 segundos. Contrário. Não, você fez a conta errada. Desculpa, eu gastei 269 segundos em 488 passos. Então é 269 dividido por 488. Zero. Esse menos 1 porque eu escrevi errado aqui, né? Só para... 0, é o tempo que eu gasto para um passo. Um passo. Então agora um ciclo. Um segundo. Tamanho da perna que eu medi foi 0,93. Com isso, eu consigo fazer uma continha que é a seguinte, ó. Se eu desenhar aquele ciclo lá, eu sei que o meu L vale quanto? 0,93. O meu θ está aqui. E um passo meu vale 0,82 metros. Zero vírgula 41. E o θ vale quanto? Temos seno de θ igual a 0,41 sobre 0,93. Quanto é que dá esse θ aí? A razão. — 26, eu acho que é, né? — 26,2 graus. Quando a gente fala esses modelos, ó, você tem que lembrar, hein? Aquela medida de 265, 200 watts que você gasta para caminhar, isso é uma medida científica. O cara botou entubou aí lá, fez exercício e mediu. Isso aqui também é científico. Não é científico, é brincadeira, né? Isso aqui é o fato.
Se eu dei esses valores, se as minhas medidas estão certas, caminhei 400 metros com esse tempo, com esse número de passos, o valor aqui de 0,41 está certo, né? Vocês confiam nisso, né? O que eu calculei foi esse teto. Será que esse teto está certo? 0,2. É 0,15? Aproximando fica 0,2 ou 0,1? Se eu quero 3 algarismos significativos. Vírgula? A moça aqui falou que 26,15 aproximando para uma casa depois da vírgula, ou 3 algarismos significativos, fica 26,2. Por que passa para 2? Vamos fazer um parênteses. 26,1 sempre. Vamos fazer 4. 26,15. 26,16. 26,49. Quanto é que dá o primeiro? É. Segundo. Por quê? Não, não vai ficar, não tem que chutar, né? Isso é coisa que é verdade ou não, né? Sim ou não? Esse aqui é para cima, então é 2. Esse aqui é para 3? Quando você tem no meio, né, 5,0000000, você sempre arredonda para cima? Então vocês não sabem a regra. Quando que esse número aqui, quando é par e ímpar, não muda? Quando esse aqui é par, fica como está. É isso, Léo? É ou não é? E se for ímpar, aqui, né? Se for ímpar, você arredonda para par. Isso pode ser 5,000000000. E se for 26,15, desculpa aqui. Se for 26,25001. Quanto? E se for 26,2 4. Quanto? 26,2. E se for 26,249? Todo mundo sabe chutar esse valor aqui, 26,249, que a regra não sabe mesmo, né? 26,2.
Por quê? E se fizer assim, só para... Tipo assim, o 9 passa para cá, ele aproxima para 10, e esse para cá, e aí esse aqui vira 5, né? Então passa, se esse aqui vira 5, então 2, 5... Não, né? 26,2. Vamos lá. 26,25? Mas o que aqui atrás? Quanto que fica esse? A regra eu já falei antes. Quase me deixei levar, hein? 26,4. E o outro? Também? Eu não sei se foi esse exemplo que você queria falar. 26,34. Fala. Botar o que na frente? Quanto? Só para deixar bem simétrico, né? Tá aqui em cima já, né? Foi mal. O divisor de águas, vamos pensar assim, se é para cima ou para baixo, é esse 5 ali. Então, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 é o meio. Se você colocar lá atrás um 1, ele está acima. Se você colocar 1 abaixo, vai ficar, não vai ficar 5, vai ficar 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. E está abaixo. Tá? Então, esse 26,25 aqui que está falando, né? 25001, ele está acima. Então, esse negócio de par e ímpar não se aplica, porque ele está acima. Bom, antes de vocês obterem o seu valor de L, o seu valor de θ e o seu valor de passo, né? Agora no intervalo. Ih, já passou o intervalo, né? O que eu quero finalizar aqui, para fazer um intervalinho, é que esse θ de 26,2, ele está assumindo uma perna rígida, igual uma haste de um... Se você olhar... Você não tem isso. Então, se você vê que está movimentando o seu joelho, está curvando ele... Então imagina que se você medir o θ no meio das pernas ali agora, quanto que vale esse valor, certamente não é esse 26,2. Pode ser mais, pode ser menos, eu acho que é mais. E na hora que é mais, o seu θ é diferente, a sua perna ela não é reta, mas para esse tipo de aproximação, a única solução seria mesmo medir, fazer uma foto lateral sua e você medir esse ângulo aí. Mas uma forma aceitável também seria essa que a gente está fazendo agora. Tá bom? Fechou.